2h37, todas as quartas-feiras, o professor Ismael Rocha fala ao vivo com a gente aqui no estúdio CBN. A gente fala sobre educação, mas que tema espinhoso temos para tratar essa semana, professor Ismael Rocha. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo. Tema espinhoso mesmo, porque o tema é o descaso que o governo federal tem com relação à educação. E isso fica evidente com a exoneração, na semana passada, do quarto ministro da Educação. Nós estamos indo para o quinto ministro da Educação em menos de 4 anos. É um disparate. Isso é inadmissível quando nós pensamos em que educação é algo que se planeja a médio e longo prazo. O ciclo da educação é um ciclo longo. Aquilo que a gente realiza agora, a gente vai perceber resultados lá para frente. Professor, e... Quando nós grande de ministros... Diga. Não, é que deu um probleminha, deu um corte. Pode continuar o raciocínio, por favor. Então, eu estava dizendo, ouvintes, que é impossível termos esta alteração tão sequencial de ministros, porque a educação ela é uma atividade de ciclos longos. Aquilo que nós fazemos agora é percebido daqui a alguns anos, não é resultado imediato. E com esta alteração tão grande de ministros, fica impossível se ter um projeto de governo. Então, isso é um descaso com relação à educação. E nós estamos observando as consequências disso de uma maneira muito clara. Nós estamos sentindo as consequências disso no nosso dia a dia, na dinâmica que as escolas estão sofrendo. Então, eu acho que esse é o tema que a gente pode trabalhar e conversar sobre ele hoje, Guarizo. Essa pergunta que eu iria fazer, né? São todos ministros, mas de um mesmo governo, né? Não houve uma troca como já aconteceu em outros governos. Não é um projeto de governo, professor Ismael. Cada ministro tem a própria plataforma, tem o próprio projeto de trabalho? Pois não deveria ser assim, mas porque o que nós percebemos nesses últimos anos foi que cada um tinha uma característica própria e definiu a proposta que tinha a partir deste seu background, a partir desse seu repertório. Então, nós tivemos uma série de situações. Eu vou citar uma delas que surgiu agora, no começo da semana, que foi um dado do INEP. O INEP é aquele órgão do governo federal ligado ao MEC, que é responsável pelos exames do Enem e do ENAD. Vocês sabem que o exame do Enem é um exame extremamente importante porque ele abre as portas para que os jovens possam adentrar nas principais universidades do Brasil. Então, o Enem é um exame muito importante. O que aconteceu? Recentemente, no ano passado, houve uma debandada dos principais técnicos do INEP por não concordar exatamente com a política que estava sendo estabelecida. Ótimo, passou. E o que é que nós temos como notícia oficial agora? Que esta prova do Enem, esta prova que vai acontecer agora no final deste ano, será uma prova onde as questões serão repetidas, serão questões de provas dos anos anteriores, o que é um absurdo, pensando em termos de educação, pensando tecnicamente. É como se nós tivéssemos um vestibular de uma universidade, nós estamos falando aí da Unicamp, da PUC, por exemplo, que são universidades aí de Campinas, e que eles repetissem as provas ou repetissem as questões. É uma falta de cuidado, é um descaso incrível. E por quê? Porque faltou planejamento, porque faltou realmente uma orientação, porque faltou uma preparação a médio e longo prazo, como a educação exige. Se nós formos olhar, então, este ciclo pandêmico, o que é que nós vivemos? Não existia um projeto de Estado, não existia um projeto
que o governo federal definiu para o Brasil em relação ao ciclo pandêmico. E o que é que resultou? Resultou um abandono recorde dos meninos e meninas das salas de aula, um déficit incrível em termos de educação, porque cada estado ou cada cidade até tomou decisões muito próprias. Não houve um plano de estado como efetivamente devia acontecer. Então, nós estamos vivenciando já as consequências deste balaio de gato que vem sendo o Ministério da Educação. Sem falar, né, Guarizo, da saída deste último ministro, que é em função dele ter dito em alto e bom som, vocês todos ouviram, que a distribuição das verbas da educação não seguia necessariamente um critério técnico, mas seguia muitas vezes um critério de favorecimento, o que é péssimo pensando em educação, que é a coisa mais importante que a gente pode pensar para uma nação. De onde deveria vir o exemplo, né, da educação. E aí eu quero fazer uma pergunta como professor, como educador, porque já que não só o ex-ministro Milton Ribeiro, mas todos os outros que passaram, Abraham Weintraub, o Ricardo Vélez Rodrigues, né, se eu não estou enganado, sempre falou de ideologia nas escolas, que isso é passado pelos professores. Queria que, como educador, o senhor falasse sobre isso, porque dificilmente o professor tem a oportunidade de falar sobre esse tipo de situação. Que ideologia é essa? O que é passado para o professor para que seja repassado aos alunos? Pois é, esse tema que você trouxe é um tema extremamente importante, porque se nós voltarmos 2 passos, inclusive o primeiro ministro da Educação sugeriu que as aulas fossem gravadas pelos alunos para que os pais e as autoridades pudessem ter a dimensão daquilo que estava sendo falado em sala de aula. Quer dizer, os professores sendo vigiados pelos próprios alunos em função desse discurso do processo de ideologia dentro de sala de aula. No século XXI, Guarizo, com as informações caminhando na velocidade que caminham, falar em ideologia dentro de sala de aula é uma coisa muito equivocada, é uma pressão sobre o professor. Porque os estudantes hoje, eles não vivem numa redoma, eles estão recebendo informações de todos os lados, eles estão ouvindo coisas de um grupo de direita, de um grupo de esquerda, de um pensador mais radical de um lado, de um pensador mais radical do outro. Então, não é o professor que vai realmente fazer a construção do olhar que este aluno deve ter em termos políticos, em termos ideológicos. Então, ficar pressionando o professor, limitando o professor desta forma, é um grande equívoco, porque o professor, acima de tudo, é um livre pensador. Ele escolhe ser professor porque ele entende que tem conteúdos para passar para os seus alunos e que não se limitam esses conteúdos somente a uma equação de segundo grau na matemática ou a uma análise sintática na língua portuguesa. Ele passa aquilo que ele acredita ser verdade. Isso é muito positivo, porque os meninos e meninas eles vão criando uma ideia própria de que maneira eles devem seguir este seu olhar ideológico. Então, esta castração que vem sendo proposta, principalmente nos primeiros ministros, esse último não trabalhou muito com este aspecto, apesar de ter dito coisas sobre gênero que ficou marcado também pela sua trajetória, mas eu vejo isso como um equívoco. Isso é limitar o papel do professor como educador, como um personagem importante na formação dos meninos e meninas. E ele pode expor aquilo que ele está pensando, sim, porque ele tem uma opinião própria, seja ela de direita, seja ela de esquerda, ele tem que ter a liberdade de expressar a maneira como ele pensa. Ele não pode abandonar o conteúdo, isso ele não pode. Ele não pode deixar de dar a equação de segundo grau ou análise sintática, mas ele se expressa na sua vestimenta, nas suas ideias, no seu comportamento, no seu linguajar. É impossível tolher o professor disso. É impossível
que o professor não tenha liberdade para poder dizer, em momentos corretos, aquilo que ele pensa, qual é a visão que ele tem de mundo. Isso é tolher demais o professor, e isso é um equívoco. É um equívoco de países de países totalitários. A gente só observa isso, Guarizo, em países totalitários, em países onde há, sabe, uma construção que exige um determinado comportamento, não permitindo que exista uma amplitude no olhar de quem está em sala de aula. Os países democráticos, eles dão total liberdade para que os professores possam expressar aquilo que pensam, sejam eles de direita ou sejam eles de esquerda. Professor Ismael Rocha, obrigado pela participação ao vivo, um grande abraço. Um abraço a todos e neste momento que estamos começando a assistir o movimento das eleições, vamos ficar atentos, vamos identificar quais são aqueles candidatos que realmente dão à educação o papel que ela merece. Um abraço a todos vocês. 2h48.